Olá, muito boa noite para todo mundo. Vindo do Alto Sertão, de longe se via o poeirão que a boiada levantava no estradão, até que a ponteira da comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV chegou na beira do Ribeirão para armar a rancharia. E estando agora as redes já esticadas, a pionada está aproveitando a hora para pegar na folia violeira, que começa agora com a recitação da prosa brideira do dia. Para ganhar a vida nessa lida de criar, engordar e vender boiada, o vivente tem de ter sabedência e muita paciência, principalmente se a precisão for de fazer a negociada do seu gado antes ainda de que ele esteja terminado. E se o companheiro boiadeiro ainda não se sente seguro para entrar sozinho neste eito, a nossa sugestão é para não dar um passo errado e assuntar e prestar atenção na apresentação da nossa sessão a respeito do caso que está sendo passado no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, pelo lado do boi gordo, essa foi mais uma semana de alta, a gente vê que os frigoríficos foram pagando aí 265, 270 em São Paulo para se abastecer um pouco melhor. As escalas avançaram para os primeiros dias de outubro e na medida em que a gente vai entrando em outubro, avançando para o mês de outubro, é esperado também a saída de mais lotes e volumes maiores de animais confinados. A gente estava entre um hiato entre agosto e setembro, entre a boiada de pasto e a boiada de coxo, mas o mês de outubro tipicamente é marcado por maiores volumes ofertados de animais de coxo. Atenção especial para Mato Grosso e São Paulo, enquanto Goiás e Mato Grosso do Sul está com uma lotação menor em relação aos esses dois primeiros estados citados. Já em relação ao milho, mais uma semana de alta também, a gente vê que o produtor nesse momento está conseguindo cadenciar muito bem a sua venda do cereal. Apesar das oscilações do dólar que a gente tem tido, a gente tem ficado com o dólar na casa de 5,40, 5,50, a boa demanda nos portos e também isso tem puxado as referências em boa parte dos estrados produtores no interior. A gente vê um cenário truncado no caso do milho agora, mas essa questão climática também levanta uma atenção, principalmente para a soja e para os plantios que vêm na sequência. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Até mais. Dando continuação na função sem deixar a prosa sair do prumo, a gente pede agora especial atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros aqui presentes para a apresentação do noticiário do mercado dos insumos pecuários mais usados pelo fazendeiro brasileiro na engorda do seu gado. Olá a todos que nos acompanham, Pedro Gonçalves aqui. Eu que sou engenheiro agrônomo, analista de mercado da Scott Consultoria e eu estou aqui no encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria, diretamente de Ribeirão Preto, no centro de eventos do Ribeirão Shopping. Estamos aqui no último momento do evento, inclusive no debate do nosso último bloco que trata um pouquinho aí das questões da integração lavoura-pecuária e o histórico dela no nosso país e também da sua utilização. Na manhã nós falamos aí sobre o manejo de pastagens. E no dia anterior, nós estávamos falando sobre oportunidades dentro do mercado da intensificação de pastagens, seja aí pela sustentabilidade ou também pela questão dos créditos de carbono. E abrimos o evento falando sobre o mercado agropecuário. Mercado agropecuário, que é o tema desse vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre essa relação de troca, a necessidade de venda de arrobas de boi gordo para compra, aquisição, no caso, da tonelada do insumo hoje, farelo de trigo. Farelo de trigo, que é um insumo que vem em alta para esse último momento, principalmente devido às intempéries climáticas que acometeram aqui o nosso país, que acabaram trazendo elevação nos preços na casa dos 20%, 25% em relação aos períodos anteriores. Hoje cotado R$ 977 a tonelada do farelo de trigo. Isso trouxe uma alta muito grande, porém, nós vemos aí um momento de recuperação dos preços pagos aí pela arroba do boi gordo, que trouxe aí um cenário, uma perspectiva também positiva para o pecuarista. No atual momento, nós temos uma cotação aí do boi China, R$ 270 por arroba, do bovino comum a R$ 265 por arroba, altas aí de até R$ 30, comparando esses últimos momentos em que nós estávamos até julho, meados de junho ali também, nos preços mais baixos praticados para esse ano.
Cenário aí da relação de troca desse período, na faixa aí da necessidade de venda de 3,6 arrobas de boi gordo aqui em São Paulo para aquisição de 1 tonelada desse insumo. O cenário daqui para frente, a médio e também a longo prazo, deve ser ainda de altas para os preços do farelo de trigo, muito por causa dos estoques globais dessa cultura, afetando aí a questão da disponibilidade e subindo os preços. Porém, o mercado do boi gordo também deve trabalhar com preços mais firmes, o que deve trazer uma estabilidade na relação de troca para esse insumo. Na marcha arrastada da boiada, cortando a chapada e levantando o poeirão no estradão, o sertão dos Ananás já ficou para trás e, tendo ainda um bom pedaço de chão pela frente, antes de chegar na fazenda do Sol Poente, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira na empreitada, mas volta já para retomar o serviço com mestiço. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Por esta imensidão do chão brasileiro, o que não falta hoje em dia é boiadeiro fazendo tudo certo, usando alta tecnologia na reprodução, investindo na genética do gado, cuidando das invernadas do jeito mais recomendado e produzindo comida de qualidade para aumentar a produtividade da boiada. Mas em vez de mostrar e alardear para todo mundo o bom serviço que está sendo feito, o vivente fica praticamente escondido no eito, isolado no seu fundo de sertão e perde a oportunidade de vender melhor e aumentar a lucratividade na sua atividade. Pois a história que vai ser contada agora no nosso quadro Pecuarista em Prosa é de uma companheira fazendeira lá do Goiás que fez justamente o contrário disso, desenvolvendo um eficiente sistema de comunicação que ajudou a divulgar a seleção e a valorizar os animais produzidos na propriedade. Confira na entrevista. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a Bruna Brunner, que trabalha com melhoramento genético em Campo Norte, lá em Goiás. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui. O prazer é todo nosso e eu já começo te perguntando, né? Como que começou o seu trabalho na pecuária? Bom, eu sempre falo que eu entrei para a pecuária através do casamento, né? Que antes de conhecer o Rodrigo eu tinha zero familiaridade com qualquer coisa relacionada à pecuária. Meu avô, ele foi um pequeno agricultor, mas a minha avó, ela não queria de jeito nenhum que a minha mãe ficasse no sítio que eles tinham e queria que minha mãe estudasse, para não ter uma vida como ela teve. E eu entendo essa decisão dela, mas hoje eu penso muito diferente e eu hoje gostaria que todos os meus filhos ficassem dentro do agro. Mas, na verdade, o meu trabalho mesmo, que eu faço dentro da Tulipa, meu trabalho dentro da pecuária, é com comunicação, né, também, é com marketing. E isso surgiu porque a gente tinha as agências, a gente ia atrás das agências, que eram boas agências, mas a gente tinha dificuldade com eles porque não tinha muito entendimento, muito conhecimento do nosso segmento. E isso acabou se tornando um problema. E eu que sou um pouco curiosa e gosto de estudar, e gosto de desafio também, eu falei assim, deixa eu ver se eu dou conta de fazer isso, né? E daí acabou dando certo, as coisas foram assim caminhando, eu fui estudando, aprendendo, e entre erros e acertos, mais erros do que acertos, acabou dando certo. E hoje as pessoas nos procuram, perguntam, a gente é bastante até reconhecido nessa parte, né, do marketing, da comunicação. E daí hoje as coisas acabaram que deram tão certo que acabou que eu abri a minha agência, uma pequena agência, mas focada 100% nesse mercado da pecuária de corte. Que ótimo, Bruna, e que trabalho importante também que você faz, né? E isso ainda também é um grande gargalo no nosso setor, que é uma boa comunicação, né? E esse seu trabalho influencia nisso. Exatamente, é um grande problema que nós temos e é uma forma, né, de tentar melhorar a comunicação de dentro da fazenda para fora.
Com certeza. E na sua propriedade, o foco principal é o melhoramento genético. Quais as principais tecnologias que vocês adotam por aí? Lá na nossa fazenda, na verdade, nem foi sempre assim, né? Não foi sempre voltada para o melhoramento genético, mas hoje é. Hoje, as principais tecnologias que nós usamos são a FIV, né? Transferência de embrião, genômica, 100% dos animais genotipados, tração de carcaça e ATF, né? Respeito pelos grupos de manejo, pelos grupos de contemporâneo e também pelos processos de avaliação dos 3 programas de melhoramento genético dos quais nós fazemos parte. Muito legal, Bruna, e é muito importante isso, né? A implementação de novas tecnologias, que, claro, ajuda também no aumento da produtividade e lucratividade da propriedade, né? E quando o assunto é genética, muitos critérios são adotados antes da reprodução. Quais as principais características observadas nos animais para saber se eles vão reproduzir realmente com qualidade? Bom, primeiro os animais eles passam por uma avaliação de fenótipo dentro da fazenda, né? Onde eles precisam atender a todos os padrões da raça, exigidos, né, pela raça. Se eles atenderem a esses padrões, daí sim eles serão expostos à reprodução. E segundo ponto, a escolha do material genético. Nessa escolha, a gente estuda geralmente a família materna dos touros, que a gente vai utilizar, né? A gente acredita, sim, que o pai tem uma importância muito significativa nessa fase do melhoramento genético, mas a base para nós é a avaliação da família materna. Então, a gente se preocupa muito em saber como é o desempenho da mãe, da avó, da bisavó e assim sucessivamente. E quais são os cuidados que vocês têm aí no manejo da bezerrada? O clima tem influenciado muito aí também na sua região? Sim, também. Os cuidados, na verdade, eles começam lá para a gente antes do bezerro nascer, né? A gente faz todo o calendário sanitário nas matrizes, para que o bezerro já nasça com o máximo possível de imunização que é passado através da mãe. Daí, depois que ele nasce, daí sim, também ele vai passar por todo o calendário sanitário, né? Com as vacinas reprodutivas ou com as vacinas sanitárias e assim por diante. E agora, para a gente fechar a nossa entrevista, Bruna, vamos falar de mercado, né? O pecuarista que trabalha com genética vive um momento complicado. Ou está ansioso aí pela virada do ciclo pecuário, ou já aconteceu isso? Bom, eu não posso falar pelos outros, né? Só falar por nós da Tulipa. Nós não estamos ansiosos nem preocupados com esse momento da virada, mas isso é porque nós vivemos o dia a dia da fazenda, né? A nossa estratégia é estarmos sempre preparados para aquilo que está por vir. Sabe aquela história do espere o melhor, mas se prepare para o pior? É assim que nós vivemos lá na Tulipa. Se o mercado está atravessando uma dificuldade, a gente vive essa dificuldade, né? E se for um tempo de colheita farta, vamos viver esse tempo também. Nós procuramos estar preparados para tudo, né? Para todas as adversidades, seja ela climática, política, financeira. Porque a fazenda de melhoramento genético, ela não pode ser conduzida como uma fazenda de gado comercial, né? Os manejos que são exigidos são um pouco mais rigorosos, com um pouco mais de excesso de controle. Por isso, estar preparado é fundamental. Então, devido a isso, a gente não tem essa preocupação hoje. Muito importante esse recado que você deixa aqui, Bruna, para todos os pecuaristas que estão nos acompanhando, que é a importância do planejamento e uma boa gestão, né? Bruna, quero agradecer muito a sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa e, claro, deixar o convite para você voltar mais vezes aqui no nosso programa. Extremamente honrada com o convite, agradeço e será um prazer enorme. Se vocês me convidarem, eu volto. Nervosa, mas eu volto. Não, você foi ótima. Muito obrigada e volte sempre. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. Estando o nosso serviço novidadeiro andando já pela sua metade, a comitiva pede licença aos companheiros para fazer aqui um acordo paradeiro, prometendo que o intervalo será ligeiro e que, quando a lida for retomada, a gente vai seguir nessa nossa conversaiada com o noticiário e o comentário a respeito do caso que foi passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira.
A sexta-feira derradeira do mês era para ser de febre paradeira na nossa Praça Boiadeira, mas com a oferta muito apertada e o consumidor com a fome destampada, desta vez o mercado pecuário fez o contrário do que seria o esperado e o carretão continuou embicado na subida do estradão. O Terra Viva DBO na TV vai voltar dentro de 3 minutos e mais um caquinho. Aguarde, por favor. Quem quiser ganhar dinheiro no comércio boiadeiro tem de pelejar o ano inteiro no serviço e depois que o mestiço terminar de engordar, ainda tem de saber fazer conta e negociar um preço justo que pague o custo dessa lida e deixe uma sobra para o caboclo poder tocar a vida. E para não deixar ninguém desarmado de informação, a gente faz aqui a recitação de como está a situação do boi gordo no mercado e qual foi a variação da sua cotação. Os companheiros e companheiras fazendeiros, mesmo os que não são tão erados, nem têm tanta experiência nesta lida de ganhar a vida com gado, têm bem sabedência de que, normalmente, a sexta-feira não é das jornadas mais animadas do mercado, né? E se ela ainda for a fechadeira da derradeira semana do mês, como esta que acaba de ser arrematada, aí o caso seria de apostar que a nossa Praça Boiadeira passaria o dia padecendo de forte febre paradeira. Pois o que tem para ser contado é que desta vez aconteceu o contrário e no nosso comércio pecuário o carretão não cumpriu o roteiro costumeiro e continuou embicado na subida do estradão. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, para ninguém ficar desinformado, a primeira parte da explicação para esta situação é o forte esmagrecimento na oferta de boiada engordada. Isso porque agora não é mesmo época de boi de capim e também porque ainda não tem animais prontos em grande quantidade saindo do confinamento. Por outro lado, a exportação está apresentando um crescimento extraordinário e o consumo aqui no nosso próprio terreiro está indo desse mesmo trieiro, empurrado pela redução do desemprego e pelo amansamento da inflação. De qualquer maneira, com o trabalhador brasileiro esperando o pagamento do próximo salário, que aliás agora já não demora muito mais, né? É verdade verdadeira mesmo que o movimento no balcão do açougue apresentou um ligeiro apertamento. Nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás, no comércio varejista de carnes sem osso, o valor médio dos cortes negociados caiu 2% em São Paulo e 0,6% no Rio de Janeiro, enquanto o caso foi de alta de 0,5% nas Minas Gerais e de 0,1% no Paraná. Já no setor atacadista do produto desossado, aqui na Praça Paulista, a carestia de mercadoria está muito grande e no mesmo período considerado, a média subiu 2,2%. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas essas praças, a arroba subiu. Pela quinta vez seguida na semana que acaba de ser vencida, a lista das arribadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, em São Paulo, com o boi indo a R$ 267 e a vaca a R$ 245, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. A alta também foi geral em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, que trabalha agora com o macho a R$ 260 e a fêmea a R$ 245. Neste mesmo trieiro de morro acima foi o sul do Goiás, onde não se compra mais boi por menos de R$ 252, nem vaca abaixo de R$ 240. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, o macho agora só sai se for por pelo menos R$ 268. Em Marabá, no Pará, os preços novos são R$ 240 por boi e R$ 220 para vaca. Em Redenção, o macho passou para R$ 235 e a fêmea para R$ 215. Em Paragominas, o boi foi promovido para R$ 238. No Acre, o macho já está valendo R$ 220. No oeste do Maranhão, o boi melhorou para R$ 235. No sudeste da Rondônia, o preço mínimo do macho é R$ 242 e o da fêmea, R$ 225. E no noroeste do Paraná, o boi avançou para R$ 265. Aprumei já, seu João Pinheiro, e estou aqui encocheirado no meu terreiro de concreto armado, neste puleiro de gente alevantado no meio da cidade grande.
bom, assim, bom de verdade, não dá para falar que tá. Mas eu ainda tenho a sorte de poder ver aqui de riba uns pedacinhos de mato, o sol e a lua, até um manso regato que passa debaixo da minha janela, que é para me distrair e me ajudar a esquecer que logo ali na rua a morte me espreita. Eita, arreda daí, sujeita, eu é que não quero bulir com ela. Esta é uma das mais de 800 prosinhas rimadas, colhidas nas várias safras da minha lida versejadeira, tendo como inspiração as tantas coisas que eu vi, vivi, sonhei e aprendi desde que eu comecei nesta vida de correchão, neste mundão do sertão brasileiro, apurando notícia para contar aqui na televisão. E foi tão frutuosa essa experiência que hoje, conforme a da sabedência dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do país inteiro, esta produção poética está toda reunida e publicada nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes aí que estão aparecendo na fotografia. Se o amigo e a amiga quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira, que custa bem baratinho para todo mundo poder ter, é só ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Que é o meu número particular, né? Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda procurar meu nome lá no Facebook. Estando terminado o serviço que tinha sido combinado e tendo o compromisso para cumprir em outra freguesia, a comitiva pede licença para fechar o dia e fazer a retirada, mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um inesquecível final de semana para todo mundo e até lá então.